Muito bem, muito bem-vindos, todos e todas, né? Sejam bem-vindos a mais essa aula de História comigo, professor Valber e seu Pimentel. E aí, hoje nós vamos falar um pouquinho de História do Brasil, beleza? História do Brasil. A gente estava falando um pouquinho de História moderna, as mudanças, né, que a Europa estava passando no campo do pensamento, no campo do pensamento político, sobretudo, na economia, por aí vai. Falamos das revoluções, né, que vão, de certa maneira, trazer muitas características que nós conhecemos hoje do mundo ocidental, né? Como, por exemplo, a sociedade liberal, a ideia do liberalismo político, liberalismo econômico, grandes revoluções que vão trazer para a gente essas ideias. Falamos sobre a independência dos Estados Unidos, né? A independência das 13 colônias inglesas, que vão formar os Estados Unidos. Falamos antes ainda, falamos das revoluções inglesas, falamos do iluminismo, e aí sim, independência das 13 colônias inglesas, e, por fim, né, o último assunto que foi a Revolução Francesa. E aí agora a gente vai dar uma olhada, então, na nossa história nacional, nossa história do Brasil, e perceber, sobretudo, como é que essas ideias, como é que essas revoluções vão influenciar, né, na nossa construção histórica, beleza? Então, vem comigo, vamos lá falar um pouquinho sobre economia e sociedade mineradora, beleza? Isso aqui que é um assunto muito importante, inclusive para a gente entender, né, o processo de independência do Brasil, que vai se desenrolar ali a partir do início do século XIX, a partir de 1808, quando a família real portuguesa chega ao Brasil, e aí, enfim, todo aquele processo lá vai ser, vai ter, né, vai guardar relações, sim, com a sociedade mineradora. Uma vez que lá foi onde surgiram as primeiras contestações, né? A dominação colonial, no sentido de contestações que vão levar à independência, no caso lá com a Juração Mineira, para ser mais exato, de 1729. Mas vamos com calma, isso aí é assunto da próxima aula ainda, né? Vamos falar então da economia e sociedade mineradora. Vem comigo então, professor Valvo, seu Pimentel. Olha só, galera, antes da gente falar exatamente do assunto, é interessante a gente fazer uma pequena introdução, beleza? Um pequeno apanhado aí, o que está acontecendo no Brasil. Você com certeza já estudou, que aí os portugueses chegam aqui, século XVI, devido ao processo de expansão marítimo europeia, né? Portugal vai ser grande líder nesse processo, seguido depois pela Espanha. Portugal e Espanha vão formar dois grandes impérios coloniais do século XVI, e depois do século XVII, esses impérios começam a cair, diga-se de passagem. Para nós aqui no Brasil, o que está rolando, né, aqui na nossa América Portuguesa? Bom, você sabe que quando o Brasil começou a ser explorado, essa exploração se dava principalmente ali no litoral, né? Primeiro com a exploração para o Brasil, depois nós temos o cultivo da cana-de-açúcar, do tabaco, do algodão, né? Sobretudo o açúcar que vai dominar, né, boa parte aí do período colonial. Devido a isso que, por muito tempo, a colonização vai ficar ali restrita ao litoral, né, devido aí a essas explorações econômicas. Acontece que, em um determinado momento, começou a haver uma expansão territorial da dominação portuguesa, ou seja, esses portugueses já começam a adentrar aí o interior, né, do Brasil. E aí, como é que esse processo se dá? Né? Quais são, o que acontece, né, para os portugueses começarem a adentrar, então, o território que hoje é o Brasil? Bom, a gente cita aqui 4 movimentos. Primeiro, as expedições militares, organizadas pelo governo, né, pela coroa portuguesa, para expulsar invasores. Você já deve ter estudado que os franceses chegaram a tentar criar uma colônia aqui, a França Antártica, né, na Baía de Guanabara, século XVI. Depois, os franceses tentam novamente no Maranhão, onde criam lá a França Equinocial, no 17, já no início do 17. Ainda no século XVII, os holandeses vão invadir o Nordeste açucareiro, né, que anda aí chamado Brasil holandês, né, vão ser expulsos finalmente lá em 1654. Então, quer dizer, em cada movimento desse, é claro que os portugueses organizavam expedições militares para lutar contra esses invasores. Além, é claro, das expedições militares organizadas para lutar contra povos indígenas, né? Povos indígenas que não se submetiam à dominação portuguesa, muitas vezes tinham parcerias, né? Tinham aí trocas comerciais com inimigos dos portugueses, como os franceses, sobretudo. Então, quer dizer, essas expedições militares vão contribuir para o adentramento, né, desses colonizadores portugueses aqui no Brasil. Outro movimento importante vai ser o movimento dos bandeirantes. Inclusive, você deve ter visto, né, recentemente, né, acho que por mais de um mês, né, queimaram os estátuas de bandeirantes, né, em São Paulo. Foi muito bom isso aí, né? Por que é muito bom? Porque os bandeirantes, percebam, eles vão sair de São Paulo realmente atrás de riquezas, atrás de minérios,
mas também atrás de indígenas para pesar, uma vez que no século XVII, com a invasão holandesa, o tráfico de trabalhadores escravizados vai ficar prejudicado. Então, os paulistas ali vão aproveitar para invadir aldeias indígenas, escravizar esses indígenas e vendê-los como escravos. Então, os bandeirantes vão ser grandes personagens que vão contribuir para o extermínio dos povos indígenas, devido a essa violência. Então, esses bandeirantes também vão contribuir para a expansão territorial, uma vez que eles adentravam a mata, né, atrás de pedras preciosas, atrás de indígenas para aprisionar, atrás também de quilombos, de mocambos também para destruir o sertanismo de contrato. Havia também os jesuítas, né, os missionários da Companhia de Jesus, que eles queriam fundar aldeamentos para catequese, mas também para exploração econômica, uma vez que os jesuítas utilizavam também a mão de obra indígena. Né? Na Amazônia, eles utilizavam, por exemplo, para explorar as drogas do sertão, né? Mas também para criar animais, né? Pecuária, né? E outras circunstâncias também para cultivar. Né? E os jesuítas, com isso, assim como outras ordens missionárias, contribuíram para essa interiorização da colonização. E, por fim, a pecuária. A pecuária vai ser muito forte, sobretudo onde? No Nordeste. Né? No Nordeste, a pecuária vai contribuir para o processo de interiorização da colonização da região Nordeste, mas também na região Sul, certo? Na região Sul também. Inclusive, no Sul, os próprios jesuítas também eram grandes criadores de animais, né? Utilizavam muitas vezes a mão de obra indígena como peões, no caso, né? Para cuidar aí dessas cabeças de gado, ok? Então, são 4 movimentos que vão possibilitar o adentramento aqui da colonização, aqui na América Portuguesa. E aí, falando um pouquinho das entradas e bandeiras, como a gente comentou, são expedições que saíam de São Paulo, né, atrás de riquezas, atrás de indígenas para aprisionar, né, para vender como escravos. E aí, essas entradas, essas bandeiras, qual a diferença? As bandeiras eram de particulares, as entradas eram expedições financiadas pela coroa portuguesa. Okay? Eles saíam geralmente aqui de São Paulo e vão possibilitar essa expansão territorial, como nós comentamos. E aí nós temos aí 3 tipos, perdão, né, de bandeiras que nós podemos citar. Primeiro, o sertanismo de contrato, né, que vai predominar entre os séculos XVI e XVII, região Nordeste. Geralmente é utilizado no combate, quilombos, tribos rebeldes, né, povos indígenas rebeldes, né, que não se submetiam aos portugueses. Eles eram contratados, então, para destruir, né, ou seja, eram contratados para, então, submeter, né, essas populações à dominação portuguesa. Outro tipo de bandeira era o de apresamento indígena. E aí o nome já deixa claro, né? Era utilizado justamente para caçar indígenas para vendê-los como escravos. Predominou no século XVII, região sobretudo do sul e no centro-oeste. Beleza? E as bandeiras de prospecção mineral, na partir do século XVII, sobretudo na região sudeste e centro-oeste também, e como já disse, buscando metais e pedras preciosas. E aí aqui um mapinha, né, que mostra um pouco o movimento aí dessas entradas e bandeiras. Então, quer dizer, tudo isso para a gente perceber que foi graças a esse movimento, né, de entradas e bandeiras que os portugueses vão encontrar, então, pedras preciosas aqui na América Portuguesa, sobretudo ouro, né, mas também diamantes. Ali, sobretudo na região, né, de Minas Gerais, um pouquinho na região de Goiás também. E aí foi a partir desse movimento, final do século XVII, sobretudo no século XVIII, então que a gente vai ter início ao processo aí de exploração aurífera aqui na América Portuguesa. Show de bola? E aí sim, feita essa introdução, chegamos ao nosso assunto. A mineração, a partir aqui do século XVIII. Beleza? Muito bem, gente. Então, olha só, você lembra, quando você estudou aí absolutismo e mercantilismo, que esses estados na Era Moderna, eles estavam atrás, sobretudo, de ouro, né, e prata, sobretudo Espanha e Portugal, né? França e Inglaterra tinham um outro foco, né, sobretudo nas manufaturas, comércio, né, internacional, questão ali da balança comercial favorável, etc. Mas Portugal e Espanha estavam de olho, sobretudo, em ouro e prata. Os espanhóis encontraram logo de cara, né, minérios aí, né, a região, sobretudo, ali que hoje é o México, a região aqui da Bolívia, né, sobretudo nessas 2 regiões, Minas de Zacatecas, Minas de Potosí. Mas os portugueses demoraram um pouco para encontrar ouro, encontraram somente a partir do final do 17 e início do 18, como a gente comentou, né, graças ao movimento de entradas e bandeiras. Okay? Então, os minérios, os metais preciosos, eram, primeiro, de grande interesse da colonização ibérica, né, tanto Portugal quanto Espanha. No caso aqui, estamos falando da colonização portuguesa, então era de grande interesse dos portugueses.
Na segunda metade, no final da segunda metade do século XVII, melhor dizendo, a partir da segunda metade do século XVII, né, Portugal vai enfrentar uma grande crise, certo, na produção açucareira. Por quê? A partir do XVII, os holandeses que foram expulsos daqui, eles começam a colonizar a região das Antilhas, e lá eles também começam a produzir a cana-de-açúcar. Mais tarde também os franceses, também os espanhóis. No final das contas, o que acontece? Portugal, que tinha quase que o monopólio da produção do açúcar, né, no 16, no 17 vai começar a enfrentar o quê? Concorrência. E você sabe muito bem que quando temos concorrência, o que acontece com os preços? Eles tendem a cair. Foi o que aconteceu então com Portugal. Basicamente, qual era a grande riqueza que é explorada aqui na América Portuguesa? Era o açúcar. Com o açúcar agora tendo os preços em queda, né, Portugal começa a enfrentar então uma grave crise. E aí Portugal então começa a pensar, caramba, a gente tem que fazer uma coisa para essa crise. Temos que explorar outra coisa. E aí qual é outra coisa que Portugal quer explorar? Mineração, né? Então, a partir do 17, que Portugal começa a investir mesmo nessa procura por metais preciosos, né? Começa a investir, sobretudo, nas entradas. E aí, finalmente, assim, aí sim, no final do século 17, que finalmente vão encontrar ouro e prata, né? E diamantes também, aqui na América Portuguesa. Vão descobrir ouro, onde? Região de Minas Gerais, fim do século 17. E aí que começa, então, né, esse processo de mineração. E aí, por que a gente chama atenção para a mineração na América Portuguesa? Porque essa mineração não vai só ser uma atividade econômica, pura e simples, mas essa mineração também vai determinar o nosso processo histórico. Né? Ele vai trazer um desenvolvimento urbano, ele vai mudar o eixo econômico daqui do Brasil, do litoral, ali do Nordeste açucareiro, para a região daqui mais do Sudeste. Rio de Janeiro passa a ser capital, por exemplo. Né? Então, as atenções começam a se voltar mais para cá, para essa região, próximo a Minas Gerais. E é claro, como a gente comentou, também vão surgir vários movimentos. Né? A partir da próxima aula, a gente vai ver os movimentos nativistas. E aí, lá na região de Minas Gerais, a gente vai ter, por exemplo, Guerra dos Emboabas, revolta de Filipe dos Santos, né? Que eram revoltas nativistas contra a coroa, né? Administração portuguesa. E depois, finalmente, a Conjuração Mineira, que vai ser uma revolta agora pela independência, pela emancipação. Então, perceba que até mesmo o desejo de emancipação começa em Minas Gerais, nessa região de mineração. Né? Então, por isso que é tão importante a gente ver esse assunto. Além, é claro, também do desenvolvimento cultural, do barroco, que vai surgir aqui. Já vamos chegar aí. Vamos lá com calma, então. A administração das minas. Bom, você sabe que o Brasil era uma colônia de Portugal. Logo, era importante, então, que boa parte dessa riqueza, né, que é explorada aqui na América Portuguesa fosse para onde? Para Portugal. Caísse nas mãos de Portugal. Então, é necessário fazer uma grande fiscalização, né, um grande controle sobre essa produção aurífera, a fim de que Portugal pudesse arrecadar seus tributos, obviamente, porque esse era o interesse de Portugal. Né? Então, como é que se deu essa administração? Para organizar essa exploração aurífera, Portugal fez o quê? Primeiro, enviou governador, ministros da justiça, militares à região das Minas, obviamente, para manter logo a ordem. Né? Em 1702, Portugal cria o regimento dos superintendentes, guardas-moras, oficiais deputados para as Minas do Ouro. Nada mais era, então, que era uma organização de leis, né? Uma legislação para organizar essa exploração aurífera. E vai criar também a intendência das minas, certo? Para aí a distribuição das datas. E aí, veja bem, a intendência das minas seria uma espécie de um órgão, né, responsável por organizar, então, essa exploração do ouro e, é claro, fiscalizar, né, e conduzir essas riquezas, né, para a América Portuguesa. Como é que se dava, então, a divisão espacial aqui dessa exploração? Bom, Portugal criava, através da intendência das minas, dividia a região onde havia ouro em datas. Datas eram o quê? Um lote de terra, certo? Esses lotes de terra seriam distribuídos, então, entre os particulares para a exploração do ouro. Como é que se dava essa distribuição das datas? Então, numa região, a primeira data, ou seja, o primeiro lote, era entregue quem? Para o descobridor, para quem encontrou essa região aurífera, certo? E aí, esse descobridor, ele tinha autonomia para escolher onde ele queria. Então, veja bem, você, digamos, que está aí acompanhando essa aula, você encontrou ouro, certo? Aí em Minas Gerais. Então, você tinha aí prioridade, você podia escolher onde você quer explorar o ouro. E aí você escolhia, aquela data era sua, beleza? A segunda data, que seria o segundo lote, pertencia a quem? Ao rei. E, é claro, através de seus funcionários, né? Esse lote era leiloado, né, para o particular. Esse particular que comprasse através do leilão, esse lote poderia também escolher aí onde queria a sua data.
E, por fim, as demais datas eram sorteadas, tá certo? Importante mencionar que para você participar de um sorteio, né, ou também do leilão aqui, você tinha que ter o quê? Trabalhadores escravizados, certo? Então, é importante mencionar que em todo o processo aqui da mineração na América Portuguesa, a mão de obra utilizada foi a mão de obra escravizada africana, certo? É diferente, por exemplo, da América Hispânica. Lá foi usada a mão de obra compulsória indígena. Mas aqui no Brasil foi utilizada sempre a mão de obra escravizada africana, tá certo? Inclusive, muitos desses africanos, né, que vinham para cá como trabalhadores escravizados, vinham trazendo, né, justamente seus conhecimentos, né, de mineração da África, ok? Importante mencionarmos aqui. Geralmente, o ouro que é explorado aqui era chamado ouro de aluvião. O que era esse ouro de aluvião? Que nessa imagem, essa imagem aqui é de Rugendas, beleza? Basicamente, esse ouro de aluvião era encontrado nesses riachos, nesses igarapés, tá certo? Onde era organizada a exploração do ouro. Então, ficava lá o minerador, né? Pegava aquelas pedras, né? Aquele seixo que ficava ali no leito do rio, ficava ali peneirando atrás de ouro até encontrar. Então, ele ficava por muitas horas, né? Aí, dentro da água, ali peneirando aquele minério atrás de ouro. Era um trabalho extremamente pesado, sem sombra de dúvida, que era feito pela mão de obra escravizada, certo? Aqui também a gente vê o processo de exploração de ouro. Aqui já também um riacho, uma espécie de um igarapé, né? Dá para entender mais ou menos assim, aqui é água, e eles explorando o minério aqui no fundo, certo? Era a principal forma de exploração de ouro. É claro que existiam também outras maneiras, né? Existia também a forma de ir lá escavando a terra, né? Peneirando aquela terra para ouro. E aí, é claro, essas formas de exploração eram formas extremamente aí, primitivas, podemos dizer assim, né? Usavam pouca tecnologia. O trabalho era muito pesado, muito duro, e eram minas que logo se esgotavam, né? Uma vez que não havia uma racionalização dessa exploração, então logo essas minas se esgotaram. E aí foi o que aconteceu. A gente vai ver já já que a partir aí da metade do século XVIII, perceba, em 1700, no início de 1700, já começa a exploração. Em 1750, esse ouro já estava ali esgotado, essa mineração, para você ter uma ideia, como era um processo primitivo, com pouca tecnologia, né? E aí o que acontece? É claro que, além de organizar tudo isso, a coroa portuguesa queria cobrar o quê? Tributos, impostos, taxas, que é a partir disso que a coroa iria enriquecer, iria lucrar, né, com a exploração aurífera. Então, vamos lá. Quais eram os principais tributos cobrados? Nós podemos citar aqui a captação. A captação era o imposto criado sobre o número de escravizados. Por isso, captação por cabeça. Então, quanto mais trabalhadores escravizados você tivesse, mais imposto você pagava. É a ideia aqui. Outro imposto criado também era a finta. O que era a finta? 30 arrobas anuais de ouro sobre toda a população. Então, uma arroba era mais ou menos ali cerca de mais 5 quilos de ouro, certo? Não é uma medida muito exata, ok? A arroba. Mas aí o que acontece? Ao longo de todo o ano, toda a população que estava ali residindo tinha que pagar, né, essas 30 arrobas de ouro, certo? Eram impostos muito pesados e por conta disso que depois, com o tempo, acabaram caindo em desuso, não foram mais cobrados, porque eram muito pesados, tá certo? Porém, vem outros impostos, como, por exemplo, o quinto. Esse aqui não foi abolido, não, né? 1/5 de todo o ouro extraído pelos mineradores tinha que ser pago aí para a coroa. E aí, na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais das revoltas nativistas e vamos falar das casas de fundição. O que eram as casas de fundição? Nessa região das Minas, você ia lá e você conseguia garimpar o quê? As chamadas pepitas de ouro, aquelas pedrinhas de ouro, né? E aí vai chegar no momento que a coroa portuguesa vai ordenar que as pessoas levassem essas pepitas de ouro para serem fundidas, né? Ou seja, fossem derretidas e transformadas em barras, né? Então, esse ouro só poderia sair dali feito em barras como essas que você tem aqui na imagem, beleza? E aí, nessas barras de ouro, você tem, né, uma série de informações, como você vê aqui, no infográfico, o ano, o número, os iniciais do ensaiador, aqui o tamanho, né, o peso, aqui do ouro, aqui o escudo, né, da administração portuguesa. E aí o que acontece? Quando entregava essas pepitas para serem derretidas, já se separava esse 1/5 dessa produção para se pagar a coroa, tá certo? Então, aqui já é o ouro aqui desquintado, como falava naquela época. Né? O ouro desquintado é o ouro que já foi pago nesse imposto quinto. Depois, em 1750, como a gente comentou, essa exploração aurífera já começa a decair. Essas minas começam a se esgotar. E, devido a isso, que a coroa então começa a pressionar
ainda mais para continuar, né, lucrando com essa exploração de ouro. E aí, nesse tempo, a coroa portuguesa vai criar a derrama. O que era o imposto da derrama? Eram 100 arrobas anuais de ouro de toda a população. E aqui está o detalhe. O ano todo você tinha que pagar essas 100 arrobas de ouro. Se você não pagasse, a coroa então usava de métodos, muitas vezes violentos, para cobrar esse imposto. Invadia casas, se você tinha cabeça de gado, esse gado era tomado a fim de pagar esse imposto. Era um imposto aí bastante pesado, né? E foi esse imposto, diga-se de passagem, que depois vai provocar a Inconfidência Mineira, que a gente vai falar depois na próxima aula. E outra medida, em 1785, a rainha Dona Maria I, ela vai criar o alvará de proibição de manufaturas aqui na América Portuguesa. Então, as manufaturas são o quê? São os produtos manufaturados, né? Pode ser roupas, pode ser móveis, etc. Dona Maria I vai proibir a existência dessas manufaturas aqui na América Portuguesa. Por quê? Ela queria que todo o trabalho fosse direcionado à exploração do ouro. Né? Por conta disso, que não queria ninguém trabalhando outra coisa se não fosse aqui na mineração. Por isso que ela vai proibir certas manufaturas aqui. E aí, essa medida que é apontada como uma das causas, por exemplo, da nossa industrialização tardia. Né? Porque se houvesse um incentivo da coroa para haver manufaturas aqui, o Brasil poderia ter se desenvolvido economicamente muito mais rapidamente. Mas devido a essa proibição das manufaturas, o Brasil continuou tendo essas características coloniais por tanto tempo. Ok? Muito bem. Outra questão também é o distrito diamantino. Como eu comentei com vocês, além da exploração do ouro, também havia exploração de diamantes. Onde? Exatamente aí nesse distrito diamantino, também ali na região de Minas Gerais, certo? E aí o que acontece? Lá se explorava diamantes, sobretudo. E por conta disso, né, que lá a administração era bem mais rigorosa, diga-se de passagem. Em 1740, foi criado no Distrito Diamantino um sistema de concessão e contrato. Ou seja, lá não era exatamente a coroa portuguesa que fiscalizava a exploração. Era dado esse sistema, né, era concedido a um particular. Esse particular que organizava a exploração, certo, dos diamantes ali, ele também cobrava todos os impostos, os tributos. Dessa cobrança, uma parte ele ficava, outra parte ele dava para a coroa portuguesa, certo? Era o contratador, o nome desse responsável. E é interessante mencionar, né, que esse contratador tinha plenos poderes sobre a exploração de diamantes. Ele chegava a ter poder, inclusive, para decretar a pena de morte por alguém, né, por um crime de contrabando, por exemplo. Você deve ter ouvido falar que existe um ditado, né? Santo do Paoco, né? Ouviu falar, né? Santinho do Paoco? Então, essa expressão Santo do Paoco surgiu nesse tempo da mineração. Por quê? Havia muitas pessoas que faziam o quê? Faziam santinhos, imagens de santos de madeira, que eram ocas por dentro. Muitas vezes, o que eles faziam? Para não pagar os impostos da coroa portuguesa, eles pegavam essas pepitas de ouro e escondiam dentro desses santinhos, né? Fechavam ali muito bem fechado, né? Escondidinho. E aí eles iam embora, muitas vezes, da região de Minas Gerais, né? Escondido, né? Conhecido escondido para não pagar esses impostos. Então, por conta disso, que existia uma repressão muito grande dos crimes de contrabando, ao crime também de descaminho, né? O contrabando era justamente levar essas mercadorias para lá para dentro sem pagar impostos. O descaminho era você explorar ouro ou diamante, qualquer outra pedra preciosa, sem pagar esses impostos também. Eram crimes que havia uma fiscalização muito grande, tá certo? E aí o contratador, aqui no Distrito Diamantino, tinha essa função, então, né, de fiscalizar a produção de diamantes para evitar o contrabando e o descaminho, ok? E aí, veja bem, minha gente, é importante percebermos que não só de ouro vive a população, né? Quer dizer, para a gente, na história, não é importante apenas falar da exploração do ouro em si, mas é perceber que essa exploração vai possibilitar o surgimento de uma sociedade muito própria, né, desse contexto histórico. Não só de uma sociedade, mas também de uma cultura, de uma religiosidade, de uma expressão artística também muito própria, né, muito específica dessa sociedade mineradora. Por isso que a gente vai falar um pouquinho agora de sociedade e depois falar também das artes, beleza? Falando um pouquinho da sociedade mineradora, perceba o seguinte: até então, não havia aqui na América Portuguesa cidades muito bem organizadas, tá certo? Por quê? A economia girava onde? No meio rural, com a exploração do açúcar, né, do tabaco, do algodão. Então, quer dizer, a economia estava no meio rural. Por conta disso que as vilas que existiam na América Portuguesa,
eram vilas que muitas vezes eram meio que despovoadas. As pessoas iam vez ou outra para as vilas resolver alguma situação, ir para alguma festa religiosa, depois voltavam para os seus sítios, né, para os seus engenhos do interior. E aí o que acontece? Agora, com a mineração, a partir do século XVIII, começamos a ter uma vida urbana aqui na América Portuguesa. Por quê? Nessas regiões de mineração, iam lá os mineradores, né? Beleza. Só que esses mineradores precisavam se alimentar, precisavam comprar ferramentas, enfim, precisavam comprar mercadorias. E é por conta disso que começou a surgir, ao longo dessas regiões de mineração, cidades, né? Começa a se localizar e começa a se construir, né? Perto dessas regiões mineradoras. Né? Essas vilas começam a construir e começa a ganhar uma importância maior. E aí, nessas vilas também começa a surgir uma sociedade muito peculiar, certo? Na época. Como era essa sociedade mineradora, então? Vamos lá. Nós podemos dividir essa sociedade, para entender melhor, numa pirâmide social. Aí você sabe, quem está no topo da pirâmide é mais rico, quem está na base é mais pobre, e ali no meio está a galera, que a gente pode chamar de uma classe média, vamos dizer assim, né? No topo dessa pirâmide, da sociedade mineradora, aí dessa era, né, da colonização, desse ciclo do ouro, nós temos quem? É a elite mineradora. Beleza, quem é a elite mineradora? São os ricos mineradores, são as autoridades da coroa portuguesa. Então, lá no topo, essa elite mineradora era composta por quem? Por esses donos de lotes, né, de datas, né, de mineração, senhores de escravos, tá certo? Mas também pelas autoridades da coroa portuguesa, então os governadores, né, aqueles que fiscalizavam, né, toda essa exploração aurífera. Podemos citar também os membros do clero, bispos, né, naquela época, eu lembro que era o padroado, então quem organizava a igreja era o próprio coroa. Então, eram essas grandes autoridades e esses ricos mineradores. E não só os ricos mineradores, mas também os grandes comerciantes. Em muitas circunstâncias, os comerciantes eram bem mais ricos que os mineradores, diga-se de passagem, tá certo? Uma vez que, como havia muita escassez de alimentos, mesmo de ferramentas, instrumentos de trabalho, então esses comerciantes vendiam a preços caríssimos, né? Esses gêneros. Então, eles acabavam ficando com todo o dinheiro aí desses grandes mineradores, tá certo? Então, eles faziam parte dessas elites. Também é importante mencionarmos os vendedores de trabalhadores escravos, né, os senhores de escravos que vendiam mão de obra, também aqui. Em sua maioria eram pessoas brancas, mas existe na história também casos, né, de mulatos, também de negros, de ex-escravos, e aí que por alguma sorte, enfim, pelos rumos da vida conseguiu chegar a esse posto. Porém, era a minoria, né? A maioria, sem sombra de dúvida, eram brancos, ok? Agora, além dessa elite, havia também uma chamada classe média, vamos dizer assim, da sociedade mineradora. Quem era essa classe média? Era aqui os pequenos mineradores, né? O que acontece? Havia também, além dos mineradores, que tinham mão de obra escravizada, havia uns chamados faiscadores. Quem eram os faiscadores? Eram brancos pobres, geralmente, então mulatos, enfim, pessoas pobres em geral, certo? E eles exploravam o ouro por sua conta própria, uma vez que eles não tinham dinheiro para ter escravos. Então, eles viviam lá explorar o ouro, certo? Eram pequenos mineradores. Eram chamados de faiscadores, porque geralmente eles exploravam regiões que já tinham sido exploradas. Né? Então, eles iam lá atrás de algum resto, né, de ouro que possa ter ficado e passado despercebido. Havia também comerciantes menores, havia também os tropeiros. Quem eram os tropeiros? Os tropeiros eram os líderes das tropas. As tropas eram grandes grupos, né, de comerciantes, então pessoas que saíam vendendo seus produtos nessas vilas, né, vendendo cabeças de gado, vendendo ferramentas, vendendo produtos em geral, eram os tropeiros. Então, eles viviam conduzindo suas tropas, vendendo suas mercadorias e suas cabeças de gado. Inclusive, é aí que surgiu, né, o feijão tropeiro, que era basicamente a ideia do feijão tropeiro. Era um alimento que fosse rápido, que pudesse aí alimentar, né, essas pessoas, esses comerciantes que vinham viajando, né, vendendo seus produtos, ok? Os tropeiros. Havia também, claro, os soldados, haviam profissionais liberais, e é claro, nessa sociedade urbana, era muito importante esses profissionais liberais. Quem eram esses profissionais liberais? Eram advogados, eram médicos, eram professores, muitas vezes eram também artistas, certo? Escritores, no caso, profissionais liberais, ok? Além também dos padres, certo? Perceba que o alto clero está lá em cima, porém os padres é o pessoal aqui de baixo, certo? Estava aqui nessa chamada classe média.
E aí havia os desclassificados do ouro. Quem eram os desclassificados do ouro? Eram geralmente os trabalhadores pobres, né? Os trabalhadores pobres. Inclusive, os pescadores muitas vezes estavam dentro dos chamados desclassificados do ouro, justamente por serem muito pobres mesmo. E, por fim, é claro, havia os trabalhadores escravizados. E aí eram, como já diz, né, escravizados, certo? Não eram livres. Porém, uma coisa interessante, né? Os trabalhadores escravizados eram muito mais explorados aqui, podemos dizer, porque o trabalho era muito mais pesado nas minas. Mas também havia uma chance maior de alforria na sociedade mineradora do que fora, no cultivo da cana-de-açúcar, no caso. Por quê? Em algumas circunstâncias, havia a possibilidade, por exemplo, né, nas vilas, o que acontece? Existiam as pessoas que tinham escravos nas vilas. Esses escravos nas vilas, eles saíam, por exemplo, vendendo alimentos, vendendo bugigangas pela rua, né? E aí o produto da venda do que ele fazia, em algumas circunstâncias, ficava sob o poder dele. O dono permitia que ele ficasse com uma parte, uma parcela da venda, que era uma maneira também de incentivá-lo a vender, né? Ele não e realmente trabalhar ali, né? E aí, por conta disso, como esse escravo poderia ficar com uma parcela dessa venda, muitas vezes o escravo juntava esse dinheiro a fim de comprar sua alforria depois com o tempo. Então, também é uma coisa bem interessante perceber que, com essa sociedade mineradora, a gente tem o surgimento da sociedade urbana. E, com isso, a gente tem a possibilidade maior de alforria desses escravos. Beleza? Além também, havia casos de escravos que chegavam a esconder, né, ouro em parte do seu corpo, né? E eles escondendo, escondendo, e depois, com o tempo, eles davam um jeito de comprar a sua liberdade com esse ouro que eles escondiam, tá certo? Então, por conta disso aí, que havia essa possibilidade de alforria maior. O trabalho era maior, mas também a possibilidade de alforria era maior nessa sociedade. Bom, e aí, olha só, minha gente, além de uma sociedade muito particular, a gente também pode dizer que houve aqui o surgimento de uma expressão artística, né, de uma cultura muito particular nessa região mineradora, tá certo? O que acontece? Alguns Oi, 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 oi. Então, continuando, devo continuar aqui? Acho que deu tudo ok. Então, nessa sociedade mineradora, em algumas regiões, não era possível a entrada de membros do clero, a entrada de padres, né, e outros membros do clero. Por conta disso, que quem organizava as missas, organizava as festas religiosas, eram os próprios particulares, certo? Devido a isso que muitas vezes os próprios particulares que ordenavam a construção de igrejas, né? E esses particulares que tinham dinheiro, logicamente, devido aí à mineração, seja porque eram proprietários, né, aí de lotes de mineração, ou então porque eram comerciantes, pagavam artistas para construir essas igrejas e embelezar essas igrejas. Foi aí que surgiu o chamado barroco mineiro, beleza? Então, opa, deixa eu só voltar aqui. Mas continuando a explicação. Então, foi aí, nesse contexto, que vai surgir o chamado Barroco Mineiro. Beleza? Através, então, desses artistas que construíam essas igrejas. Construíram aqui essas igrejas. Cadê a internet? Aqui é ao vivo é assim, né? A gente grava aqui ao vivo. A gente tem que dar um probleminha aqui. Bom, agora vai. Então, nessa sociedade mineradora, começam a surgir esse interesse por construir igrejas, ornamentar essas igrejas, e é nesse contexto que surge, então, o chamado Barroco Mineiro. Principais expressões desse Barroco Mineiro, sem sombra de dúvida, Antônio Francisco Lisboa. Antônio Francisco Lisboa, também conhecido como Aleijadinho, beleza? Bem como também Manuel da Costa Ataíde. E a gente cita aqui, mostra essas imagens, temos aqui Cristo carregando a cruz, tá certo? Uma obra aqui, né, de Antônio Francisco de Lisboa. Também temos a fachada dessa igreja de São Francisco de Assis, localizada lá em Ouro Preto. Ouro Preto é uma importante vila, próxima, regiões mineradoras, certo? E lá você vê, então, esse estilo, né, barroco, que tem essa preocupação em ornamentar nessa igreja,
tá certo? Aqui também temos outro exemplo interessante, que é a Assunção da Virgem. Essa imagem, ela está num teto de uma igreja, tá certo? Ele fez uma pintura que nem o do Michelangelo, lá na Capela Sistina, ele pintou todo o teto, né, com cenas ali religiosas, com mais de santos. Pelo centro desse teto está aqui a Virgem Maria. E é muito interessante essa imagem, porque se você olhar, Virgem Maria aqui tem os traços que de uma lata, né? Você tem aí, você não vê aqueles traços típicos de Virgem Maria branquinha, com nariz afinado. Virgem Maria nem era assim, inclusive, né? Mas enfim, você não tem aquela imagem clássica de Maria branquinha, nariz afinado, né? Busto fino, como geralmente você vê por aí, não. Você vê que uma Virgem Maria, né, com traços mais, né, próximos à população negra, né? Você tem lábios grossos, você tem um rosto tem um pouquinho mais cheinho, né? Isso é muito interessante, porque perceba que aqui começa a surgir os traços de uma religiosidade popular. Uma religiosidade que não é marcada pela aquela fiscalização, né, do clero, né, por aquela ligação muito grande assim, né, com as determinações da igreja, da coisa rígida. Não, você tem uma religiosidade mais popular, né, uma religiosidade mais, mais leve, né, podemos dizer assim, certo? E uma religiosidade que busca ligar essas características religiosas até mesmo à própria população. Né? Então, você tem a preocupação em mostrar nessas figuras um pouco do próprio povo, né, que estava, tá certo? Por isso que é uma coisa bem interessante o Barroco Mineiro. Você tem o Antônio Francisco de Lisboa, Manuela Costa Taide, você também tem Padre Antônio Vieira, Gregório de Matos, na literatura. Além do Barroco, também você tem o arcadismo, né, com Tomás Antônio Gonzaga, com Cláudio Manuel da Costa, inclusive vão participar depois da Conferência Mineira. Né? Então, Minas Gerais vai ser um lugar onde as expressões artísticas, né, vão florescer com bastante força, justamente devido a essa cultura, né, que se estabelece ali. E, por fim, para a gente terminar, é importante falar um pouquinho do período pombalino. Por quê? O Marquês de Pombal ele foi uma espécie de primeiro-ministro, digamos assim, do rei Dom José I. E aí o que acontece? Na época do Marquês de Pombal, Lisboa, que era a capital de Portugal, vai passar por um terremoto, né? Muitos prédios vão ser destruídos. Por conta disso, Portugal vai necessitar de maiores recursos para poder reconstruir Lisboa, certo? E, além de tudo isso, a própria economia mineradora também vai estar passando por uma crise, como a gente comentou, a partir lá de por volta de 1750, né, que a mineração vai decair um pouco. E aí o que acontece? Devido a tudo isso, que vai haver preocupação em reorganizar a administração colonial. Quem vai fazer isso? Vai ser o Marquês de Pombal. Certo? A gente cita aqui as principais medidas dele. Podemos citar a expulsão dos jesuítas do Império Português, 1759. Por que ele vai fazer isso? Ele era um cara muito inspirado pelas ideias iluministas. Por conta disso, que ele entrava em embate, muitas vezes, em conflito, também com a Igreja Católica, sobretudo com os jesuítas, que aqui na América Portuguesa, eles exerciam quase que um poder paralelo, né? Frente aí à coroa portuguesa, tá certo? E aí, por conta desse embate, desses choques, desses conflitos, o Marquês de Pombal vai expulsar os jesuítas, tá? Daqui da América Portuguesa e também de Portugal, da metrópole. Criação de companhias privilegiadas de comércio, companhias monopolistas de comércio, a fim de trazer para a colônia produtos manufaturados e a fim de, também de conduzir para a metrópole o quê? A produção, né, daqui, da América Portuguesa. Então, evitar-se um contrabando, né? E determinar, poder fiscalizar com que todas as riquezas fossem realmente para Portugal. Criou a Companhia do Grão-Pará e Maranhão, 1755. Criou a Companhia de Pernambuco e Paraíba, 1729, reduzindo aqui o contrabando, como a gente comentou. Criou também o imposto da derrama, 1762, que a gente comentou, né, na pouco, inclusive. Transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Por que ele fez isso? Porque, perceba, antes, por que Salvador é a capital? Porque a economia estava onde? Lá no litoral nordestino, com a produção de açúcar, né, como a gente comentou. Agora, a partir do século XVIII, o eixo econômico está onde agora? Região de Minas Gerais. Então, é importante que a capital ficasse próximo nessa região aurífera. Por isso que a capital tornou-se o Rio de Janeiro, a partir de 1773. Instituição do monopólio real no distrito diamantino, 1771. Lembra aquele sistema que a gente comentou, né, que se foi um particular para organizar a exploração, né, de diamantes? Então, ele vai abolir aquele sistema e esse monopólio desse controle vai voltar para a coroa portuguesa. E, finalmente, o incentivo à interiorização do território, para a defesa das fronteiras, para a expansão econômica,
por meio da imigração para áreas pouco ocupadas. Aqui coloquei sul, mas também a Amazônia, a gente cita aqui. A Amazônia também, tá certo? Também aqui a Amazônia, também a Amazônia. Então, por exemplo, lá na região do Tempo Marquês de Pombal, várias vilas vão ser criadas aqui. Uma vila de São José de Macapá, 1758, a Vila de Santana, Madre de Deus, a Vila Vistosa, Madre de Deus, Vila de Santana de Macapá, sim, né? A Mazagão, Nova Mazagão, no caso, Mazagão ficava na África e vai mandar trazer, então, transferir aquelas famílias para cá, seria a Nova Mazagão, né? Vai mandar criar também várias fortificações, como a Fortaleza de São José de Macapá, em Macapá, além de outras fortificações aí pela Amazônia. Então, Marquês de Pombal vai trazer essas mudanças a fim de conseguir, né, a explorar ainda mais recursos e salvar, é claro, Portugal da crise. E aí, só para a gente fechar, então, consequências da mineração, nós vamos ter com a mineração, olha só, a expansão territorial e populacional, né, ou seja, lembre, a colonização, né, vai sair um pouco do litoral, vai se interiorizar devido aí à exploração aurífera, e aí sim, é claro, também a população vai se interiorizar nesse processo. O início da urbanização da colônia portuguesa, como a gente comentou agora, as vilas começam a ganhar mais destaque, tá certo? Mudança do eixo econômico, né? Agora para a região aqui mais do Sudeste, tornando-se Rio de Janeiro capital da América Portuguesa. E, é claro, também as revoltas contra Portugal, como a gente vai ver na próxima aula, né? Vamos ver a partir daqui surgir várias revoltas, tá certo? Revoltas nativistas, mas também revoltas aqui emancipacionistas, como no caso da Conferência Mineira. E é importante perceber que, a partir daqui, os colonos percebem cada vez mais que os seus interesses são diversos, são interesses diferentes dos interesses da metrópole. E é justamente essa consciência que começa a surgir que vai possibilitar essas revoltas. Beleza? Muito bem. Dito isto, fechamos aí, né, esse assunto, apesar da energia querer, né, dar um susto aqui na gente, mas não conseguiu. Conseguimos aí manter a aula, né? E aí fechamos aqui mais o conteúdo, beleza? E aí, olha só, para a gente lembrar, né? A gente ainda está aqui tentando processar o 2020 e entender o que aconteceu. 2022 já está chegando, daqui a 4 meses. Olha só, que maravilha. Gente, muito obrigado, então, pela participação. Eu espero que tenham entendido um pouco mais o conteúdo. Qualquer coisa, deixe seu comentário, que a gente responde, né, se tiver alguma dúvida. E aí é isso, gente. No mais, fique com Deus e até a próxima. Tchau. Valeu.